Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Luciano, estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo sobre a termologia. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os processos de propagação de calor, que são denominados de condução, convecção e radiação. Então, especialmente, vamos falar hoje sobre a condução de calor. Então, vamos falar sobre o conceito inicial, posição de equilíbrio, vamos falar um pouco sobre o gráfico. Vamos também falar sobre o fluxo de calor. Bem? Então vamos lá para o vídeo. Vamos falar agora sobre os processos de propagação de calor. Então já vimos que a energia térmica ela pode mudar de local, indo espontaneamente da região de maior temperatura para menor temperatura. Essa mudança pode processar-se em três maneiras diferentes, que são chamadas de condução, convecção e radiação. Vamos falar inicialmente sobre a condução. Então imagine aí, ao colocar a ponta de uma barra de metal em contato com uma fonte térmica, e se a gente segurar a outra extremidade dessa barra, a gente pode notar que o local que está em contato com a mão, ela vai se tornando rapidamente cada vez mais quente, apesar de estar distante da fonte de calor. Então, o que acontece? Acontece também com um cozinheiro que fica mexendo o conteúdo de uma panela com uma colher metálica. Após algum tempo, vai tornando aí difícil manter a colher na mão, certo? Já que toda a colher se encontra muito quente. Os cozinheiros mais experientes usam colher de madeira, material que conduz calor de forma mais lenta do que outro material como o metal. Então, nos exemplos agora citados, o calor vai se propagando através de uma barra e de uma colher. Então, esses fenômenos aí é denominado como fenômeno da condução. Então, temos aí que a condução é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula a partícula por um meio. A gente observar aí a figura, a gente vê que esse esquema aí, sem rigor de escala, né, que representa aí a condução de calor através de uma barra. Note que a energia térmica é passada aí sequentemente de partícula a partícula, que se vibram, né, mais as partículas mais próximas da fonte, ok? Então, outra maneira aí de comprovar a condução de calor pode ser vista no exemplo. Então, se a gente observar a figura 1, vemos que pequenos pregos são fixados sequencialmente aí com cera, ao longo dessa barra metálica aí, ok? Já na figura 2, percebemos aí a ação do aquecimento de uma das extremidades desse metal. Então, em contato aí com o calor, a cera vai derreter e vai soltando aí os pregos que estavam mantidos aí pela cera fixados, né? Então a queda vai ser processual, né? Vai ser processada aí ordenadamente no sentido da condução de calor através da barra. Então, para entender esse fato, devemos aí lembrar que as partículas da barra que estão em contato com a fonte térmica recebem calor e aumentam o seu estado de agitação. É que são transmitidos às partículas vizinhas, né? E em uma ação sucessiva. Então, assim, a partícula para partícula e a energia térmica flui ao longo da barra, fundindo aí a cera, né? E provocando aí o desprendimento aí sequencial dos pregos. Então é importante notar que na condução as partículas aí permanecem em vibração em torno de suas posições de equilíbrio, ok? Então as partículas aí não se deslocam, ao contrário, elas ficam, acontece isso com a energia, né?
Então, destacamos aí que com a ocorrência da condução, né, requer aí a existência de um meio material e esse fenômeno não ocorre no vácuo, tá beleza? A gente falar um pouco aqui sobre as forças intermoleculares que podem explicar a condição de calor, tá ok? Então, observem que as forças de interação molecular são de origem eletromagnética, certo? Então, observe aí, num corpo, duas moléculas vizinhas estão na posição de equilíbrio quando a resultante das forças de interação delas é nula, ok? Então, nessa situação aí, vamos chamar x0 a distância que vai separar essas duas moléculas, ok? Quando a distância x entre as moléculas vai se tornando maior do que a x0, surgem aí as forças de interação atrativas. É por isso que a barra de ferro, no exemplo anterior, resiste a esforço de atração. Então, quando as moléculas são aproximadas de modo que a distância x entre elas se torne menor do que x0, surgem aí as forças de interação repulsivas, ok? Então, é por isso que a barra de ferro, né, no exemplo anterior, resiste a esforço de compressão, beleza? Então, se seja uma força aí F, né, que tem o valor algébrico da força de interação aí entre as moléculas vizinhas pertencentes aí a um do corpo, o gráfico que a gente observa aqui mostra a variação da força F em função da distância x entre as moléculas. Então perceba aí no gráfico que os valores positivos para a força correspondem às forças de repulsão quando o x, essa distância x, é menor do que a x0, enquanto valores negativos correspondem aí à força de atração quando x é maior do que x0. Então a força atrativa, né, praticamente se anula quando a distância x vale aproximadamente 10 vezes aí a distância inicial x0, ok? Então dessa forma aí podemos concluir que as moléculas, ao vibrarem com maior amplitude, conseguem aí se aproximar mais das moléculas vizinhas, intensificando aí as forças de repulsão. Então, consequentemente, essas moléculas vizinhas são sacudidas pelas primeiras. Então, quando passam um estágio de vibração de amplitudes maiores, então dessa forma aí a energia térmica, né, que chamamos de calor agora, é conduzida de molécula para molécula do meio que elas pertencem, ok? Então, nesse slide vamos falar um pouco sobre o cálculo do fluxo de calor, que é chamado de lei de Fourier, ok? Então, façamos agora um estudo quantitativo do calor que flui através aí de uma barra que tem uma seção transversal, ok? Então, para tanto, vamos considerar uma barra de comprimento L e o comprimento dessa barra tem uma seçãozinha que a gente vai chamar de A, que essa área aí de seção, vamos chamar de seção transversal, ok? Então, colocaremos aí nas extremidades da barra, em contato térmico, dois meios. Vamos chamar de meio A e o meio B. E o ponto A e B, cujas temperaturas são constantes, ok? Então, respectivamente, temos θA e θB, com o θA mais quente do que o θB, ok? Então, para evitar a perda de calor, a barra vai ser isolada termicamente ao longo da superfície, beleza? Então, devido aí à diferença de temperatura entre as extremidades A e B, há um fluxo de calor, ou como vocês podemos chamar também de corrente térmica, ok? Então, no sentido aí da extremidade mais quente, no caso na extremidade A, vai ocorrer um fluxo de calor de A para B, ok? Então, vai ser o sentido do mais quente para o mais frio. Então, a intensidade desse fluxo térmico aí é definido pela razão entre a quantidade de calor, ok? Então, o fluxo aí é definido pela razão pela quantidade de calor dividida pelo tempo percorrido
né, correspondente. Então temos aí essa equaçãozinha aqui para a gente encontrar o fluxo de calor, ok? Então, inicialmente aí as divisões, né, das seções da barra apresentam aí temperaturas variáveis. Então, no decorrer de certo intervalo de tempo, a gente vai ter aí que essas seções vão assumir temperaturas constantes, mas diferentes entre si, ok? Então, num regime aí permanente, o fluxo térmico vai depender de 4 fatores, né? A área da seção transversal da barra, o seu comprimento L, da diferença de temperaturas também, e também dos meios A e B, e do material que a barra foi feita, certo? Então temos o seguinte, então temos agora que o fluxo vai depender agora do material da barra, que chamamos esse coeficiente aqui, que tem a característica do material da barra, que é chamado de coeficiente de condutividade térmica. Também vamos depender da área, certo? Da variação de temperatura e do comprimento da barra. Então, esse é a fórmula matemática das grandezas que relaciona a equação da lei de Fourier, ok? Então, os maiores valores do coeficiente K, desse coeficiente de condutividade térmica, que são melhores condutores, certo? Em energia térmica, e os menores valores para cá ficam isolantes térmicos, como a lã, vidro, a cortiça, a madeira, gases em geral, ok? Então, com isso, finalizamos a nossa videoaula. Até a próxima.